Como calcular a carga interna de treinamento? Eu sou o professor Dr. Fábio Seschini e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Vamos lá! Qual que é a diferença entre você e um blogueiro? É que o blogueiro recomenda tipos de treinos específicos, séries e repetições via internet para os seus alunos e não existe controle nenhum de carga. Você, por outro lado, que é um profissional de educação física muito bem qualificado, que é um profissional de educação física que exerce a sua função de forma adequada, você controla a carga de treino, porque é através do controle da carga de treino que nós conseguimos saber, por exemplo, se a nossa periodização, se o nosso planejamento do programa de exercício, nós estamos conseguindo, por exemplo, aplicar o princípio da sobrecarga de treinamento. Então a pergunta é a seguinte: como que eu e você podemos agora, de forma rápida, barata, simples e eficiente, descobrir agora qual que é a carga interna de treino do nosso aluno? Quais ferramentas a gente pode usar? Cara, olha como é ridículo isso aqui de fácil. Presta atenção. Carga interna de treino são as respostas fisiológicas que variáveis psicofisiológicas vão fornecer para nós devido à carga externa de treinamento. A forma mais rápida, mais simples e mais barata de você descobrir agora qual que é a carga interna do treino que você aplicou é você utilizar as escalas de percepção subjetiva de esforço nas suas sessões de treinamento. Então, por exemplo, quando a gente fala em escala de percepção subjetiva de esforço, automaticamente vem na nossa cabeça a famosa escala de Borg, professor Dr. Gunnar Borg, que é aquela escala que vai de 6 pontos até 20 pontos, onde 6 significa repouso e onde 20 significaria um esforço máximo, né, 100%. Só que para calcular a carga interna de treino, nós não vamos usar a escala de Borg, que vai de 6 até 20 pontos. Nós vamos utilizar a escala proposta por um pesquisador chamado Foster no ano de 2001. E a escala de percepção subjetiva do Foster é uma escala simplificada, que é mais fácil, inclusive, para o seu aluno, para o seu atleta entender, que é uma escala que vai de 0 até 10 pontos. E aqui, entre 0, que é o repouso, e entre 10, que seria a percepção máxima de esforço, você tem aqui os dizeres, né, representando aqui a intensidade daquela sessão de treino. Então, por exemplo, número 1 significa que a intensidade está muito fácil. Número 2 significa que está fácil. Número 3 significa que está moderado. Número 4 está um pouco pesado. Número 5 pesado. E aí número 7 muito pesado. E número 10 seria o meu esforço máximo. Então, como é que a gente monitora? Primeiro, você precisa de um instrumento validado pela ciência para você monitorar a carga de treino. Um instrumento que é rápido, é barato e é fácil é a escala de percepção subjetiva de Foster. Então você copia isso aqui numa folha de caderno, você imprime, faz bonitinho ou faz à mão e você vai para a sua sessão de treino com isso daqui, beleza? Um ponto importante. Primeiro, você precisa explicar, sentar com o seu aluno, seu atleta, e explicar para ele como que é o uso dessa escala, explicar a importância dele responder corretamente, explicar a importância, né, como que funciona isso daqui, para que você vai usar isso daqui, porque a ideia é que ele seja 100% sincero na forma como ele percebe o esforço. Legal, então como é que vai funcionar o processo? O processo vai funcionar assim: primeiro, precisamos de um instrumento, que é a escala de percepção de Foster. Segundo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma prescrição de uma sessão de treinamento aeróbico. Então hoje o meu aluno ele vai fazer 50 minutos de treino aeróbico entre iniciar até terminar a sessão. Eu vou usar o método contínuo, variativo, crescente e decrescente. Nós vamos fazer um treino na bike, é um exemplo, poderia ser qualquer outro tipo de treino aeróbico, beleza? Então beleza.
Então, dentro desses 50 minutos, que é o tempo total da minha aula, tem uma parte inicial de 5 minutos, 10 minutos, que eu chamo de aquecimento, que nós vamos fazer numa intensidade menor. Existe a parte principal, que vai ter 35, 40 minutos, que é onde eu vou trabalhar nas intensidades maiores. E existe uma terceira parte da aula, que é a parte de volta à calma ou resfriamento, que em geral nós vamos sair de uma intensidade de esforço maior para uma intensidade de esforço menor para poder diminuir a intensidade. Então, primeiro, eu tenho a prescrição do treino, o meu aluno vai executar o treino. Então ele vai fazer aquecimento, parte principal, e a parte de volta calma, beleza? Muito bem. Para calcular a carga interna de treino, nós temos que usar o tempo total da sessão em minutos. Atenção, tempo total. Eu tenho que considerar aquecimento, parte principal e a parte de volta calma. Quantos minutos teve aquela sessão de treinamento? 50 minutos somando aquecimento, parte principal e volta calma. Legal. Então eu coloco o meu aluno para treinar, meu aluno treina, executa o plano de treino e aí depois que parar o treino, nós temos duas situações distintas. Se for um indivíduo, por exemplo, mais atleta, tô falando de atleta, tá? Então você terminou o treino, o indivíduo fica em repouso e depois de 30 minutos você vai chegar com essa escalinha de percepção de esforço para ele e você vai fazer uma pergunta para ele, que é a seguinte: como foi a sua sessão de treino? Então, se for atleta, você termina o treino, deixa ele em repouso 30 minutos, aí você vai lá com a escalinha e faz a pergunta para ele: como foi o seu treino? Aí ele vai responder para você. Se for um praticante de academia, da aula de personal, do estúdio, um praticante convencional de atividade física, não precisa esperar 30 minutos. Seria até difícil, né? O aluno vai para a academia, treina 1 hora, aí tem que ficar lá meia hora parado esperando para responder uma pergunta. Seria praticamente difícil de colocar isso em prática. Então, no praticante comum de academia, personal, estúdio, do parque lá, você termina o treino, deixa ele em repouso 10 minutos, e aí você vem com a escalinha e pergunta para ele: como foi o seu treino? Instrua o seu aluno a primeiro responder um descritor. Então primeiro ele vai falar assim: o meu treino foi um pouco pesado. E aí você pede para ele atribuir uma nota a essa percepção dele, que nesse caso pode ser 4, ou pode ser 4,5, ou pode ser 4,2. Então primeiro o aluno responde o descritor e depois ele atribui uma nota que vai de 0 até 10, podendo ser pontos quebrados, 5,5, 5,8, 5,2, beleza? Beleza ou não? É isso que você tem que fazer. Com base nessas duas informações, que é qual que foi a percepção de esforço da aula como um todo, mais a duração do tempo de esforço que ele fez, que você calcula a carga interna de treinamento. Então, para calcular a carga interna de treino, o que eu preciso saber? Eu preciso saber duas informações desse treino aeróbico. Eu preciso saber quantos minutos foi a sessão, somando aquecimento, parte principal e o tempo de volta calma, mais a percepção de esforço dele representado pela aula como um todo. Então, se eu tenho qual foi a PSE da sessão, e se eu tenho mais os minutos da sessão, eu tenho agora a carga interna de treinamento. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que na minha sessão de treino aeróbico, que tem a carga externa X, eu treinei e o meu aluno respondeu PSE 6. PSE 6, tá? Ó, professor, tá pesado, tá muito pesado. Foi muito pesado essa sessão do jeito que o senhor organizou. Então, para mim, eu percebi muito pesado. Dei a nota 6. PSE 6. Se eu fiquei 50 minutos no meu treino, 6 vezes 50 é quanto? 300. 300 o quê? Unidades arbitrárias. Por quê? Porque um é percepção e o outro é minuto, certo? Não é percepção por minuto. Então a gente usa unidades arbitrárias. Então qual foi a carga interna de treino do treino de hoje? 300 unidades arbitrárias. E monitorando isso aqui,
agora eu passo a ter parâmetro para dizer se essa sessão ela foi no nível que deveria estar ou no nível abaixo. Eu consigo, se eu fizer isso em todas as sessões de treino, eu consigo ter a carga de treino da semana, a carga de treino de 15 dias, a carga de treino do mês inteiro, e baseado nesse monitoramento da carga interna, eu consigo saber se nós estamos colocando, por exemplo, em prática o princípio da sobrecarga. Professor, mas isso é muito fácil, essa conta de mais eu aprendi na 4ª série primária. É fácil. O que precisa aprender agora? A fazer. Porque pode ser fácil aqui. Você faz uma conta de vezes, né? É fácil. Só que você tem que colocar na prática isso agora. Com o teu aluno de personal, com o teu aluno de academia, com o teu aluno do estúdio, com o seu aluno que você treina no parque, com a tua turma lá de spinning. Qual que é o problema? É que ninguém faz isso. Então, se você não controla, então significa que você é muito próximo ao que é um blogueiro. O que é o blogueiro? Ele vai lá, gente, vamos fazer o treino, vamos fazer burpee, vai, vamos pular corda, vamos pular corda. A pergunta é, qual ritmo eu faço? Faz um ritmo que é melhor para você. Como é que eu sei que essa carga de treino está sendo ideal ou não? Não sei, porque não avalio. Então, fica aí a dica, avalie a carga de treino do seu aluno. Um grande abraço e até o próximo vídeo.